Boa tarde a todos, boa tarde a quem não está assistindo aqui a gravação ao vivo, assim como boa tarde ou boa noite, bom dia para quem está nos assistindo no nosso canal do YouTube. Eu sou o Rony Yanovitz, da Fundação Logosófica em São Paulo, e a gente está aqui pelo setor de cursos com mais uma atividade, que na verdade tem uma série grande de atividades nossas, todas encadeadas para um único objetivo. Primeira pergunta, Rony, aonde está essa série de atividades? Então, importantíssimo, quem ainda não nos achou, ou pelo menos não observou que nosso canal do YouTube, o Logosofia SP, tem uma série de vídeos, e nessa série de vídeos tem uma quantidade grande de temas e títulos, todos sobre logosofia, né, a ciência que nós estamos sempre tratando aqui no nosso canal, assim como a gente tem uma série de vídeos e de atividades que vão se sucedendo numa ampla visão do que é que esse conhecimento, o logosófico, oferece de fato. O que é que cada ser humano pode obter desse que é o conhecimento que a gente chama de si mesmo. Então, o primeiro ponto importante dessa série atual desse ano de 2022 que a gente está realizando é que a gente tem um tema de fundo muito interessante. A gente tem um tema chamado Conhecimentos para a Evolução Consciente. Puxa vida, esse é um tema que eu acho difícil. Sempre que eu ouvi evolução consciente, eu falo assim, bom, o que exatamente é evolução consciente? E é isso que a gente trata, todo sábado. Vai ao ar mais um desses vídeos dessa série. Então, quem não assistiu todos, ou quem assistiu um ou outro, gostou, se interessou, primeira coisa que faz, YouTube, Logosofia SP, e vai encontrar essa série de vídeos, todos eles performando, né, construindo uma grande imagem que a gente vai hoje completar. E por que a gente vai completar hoje, né, de alguma forma, isso? Porque hoje a gente vai tratar desse que é um tema muito intrigante, né, o despertar para a vida mental e espiritual, para a própria vida mental e espiritual de cada ser humano. Fico imaginando, né, quando a gente começa a ver um vídeo desse, uma atividade dessa, tem tanta coisa boa que a gente vê na vida, aí a gente começa uma atividade como essa e fala assim, puxa, o despertar para a vida mental e espiritual, embora as palavras sejam todas velhas conhecidas nossas, né, essas palavras em especial, mas a logosofia traz uma concepção muito original não porque fala e trata dessa realidade, mas porque explica de uma forma muito clara, muito tranquila e muito, vamos dizer assim, muito acessível o que é que cada um de nós pode alcançar quando busca e quando se dá ao trabalho, né, ao esforço de colocar tempo e vida para responder às grandes questões da nossa vida, da nossa existência. Em especial, até porque a gente podia, né, cada um de nós, fazer muitas coisas com o nosso tempo, com a nossa vida. Mas alguma coisa nos move a buscar algo a mais que a gente ainda não encontrou, né? Não é isso que moveu sempre o ser humano a buscar tudo? A tecnologia, a ciência, a arte, o desenvolvimento humano como todo, né? Nós estivemos sempre em busca de algo novo, de algo mais. A gente sempre busca algo mais. A tecnologia, a evolução de tudo, sempre se superando. Como é que a gente encaixa nisso, o ser humano? Não naquilo que o ser humano descobre, vejam, não naquilo que a gente tem descoberto das coisas que significam os segredos da natureza, os segredos do universo do ponto de vista físico. Mas como é que se encaixa nessa ideia de constante evolução a própria vida humana, a nossa vida, a sua vida aí, você que está ouvindo a gente, você que está assistindo? Como é que cada um de nós se encaixa nesse grande conceito de que tudo deve estar em evolução? Difícil, né? Porque a gente pensa em evolução, a gente pensa em evolução da tecnologia, né? Evolução fora. Evolução como sendo uma ferramenta da humanidade, né? E é verdade. Agora, a pergunta é o seguinte, como é que cada um de nós se vê frente a essa realidade de que tudo precisa evoluir?
Porque, Rony, mas será que precisa mesmo? Bom, precisar, talvez não precise. Mas vejam os benefícios de tudo que tem evoluído ao longo do tempo. Vejam como é que nós vivemos uma vida hoje nessa terra aqui, com toda a tecnologia e conforto e benesses da evolução, né, da humanidade, no conhecimento humano acerca do universo, de tudo. Como é que a gente se encaixa como ser humano nisso? E a evolução do ser humano em si? É através do estudo comum? É através da escola, da faculdade? É através de algum curso especialmente a fazer só? Cadê a gente dentro dessa grande engrenagem que governa o cosmo e empurra tudo para a superação? Cadê? Como é que a gente se encaixa nisso? Como é que você se encaixa nisso? Bom, a gente precisa responder essa pergunta dentro de um contexto maior, né? Que é esse contexto de assim, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui na Terra? O que a gente está fazendo aqui com a vida? O que é essa vida? O que é essa existência? O que significa estar na Terra como humano? O que significa estar na Terra por um tempo, frente a uma experiência cósmica que é muito mais longa que a nossa vida terrena? Como é que é isso? Que importância tem a gente? Que importância tem cada um de nós? Vocês já se perguntaram isso, não? Eu sempre me perguntei isso. Essa e muitas outras perguntas, né? Eu penso que todos nós vamos, desde criança, encontrando-se com uma série de perguntas, algumas mais simples no começo, outras um tanto cabulosas depois, né? Que deixa os adultos de cabelo em pé, né? Quem não lembra de já ter ouvido uma pergunta ou ter feito uma pergunta na infância, em que o adulto faz aquela cara de assim, não faz esse tipo de pergunta não, meu filho. Eu fiz muita pergunta assim, e já ouvi pergunta assim de filhos, porque eu penso que não tem outra coisa que a gente queira na vida. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da telinha está na mesma posição que eu. Não tem outra coisa que a gente queira. No fundo, que não seja responder às grandes inquietudes da vida. Não é isso? A gente tem tanta coisa por aqui, né? Nessa vida que a gente vive aqui do dia a dia. Tanta coisa acontecendo, tanta coisa à nossa disposição. Ainda que a gente tenha muita coisa à nossa disposição, ainda que muita coisa aconteça como acontece sempre, eu tenho a sensação de que todos nós, no fundo, queremos mesmo é responder às grandes questões que nos inquietam, que nos deixam desconfortáveis, que nos incomodam, fica aquele incômodo de que tem alguma coisa que a gente não sabe ainda e que precisava saber. Sabe a sensação que eu estou falando? Vocês têm também? Talvez não precise ir longe para sentir essa sensação. A sensação acontece talvez mais frequente do que a gente imagina. Acontece às vezes quando eu colocava a cabeça no travesseiro assim, depois de um dia cheio de problema, cheio de preocupações, algumas ainda, e eu parece que tem algumas preocupações que parece que vão dormir com a gente, né? Vocês já viveram isso? Aquela preocupação assim que está tão forte na mente, problemas grandes, né? Eu estou rindo de nervoso, não estou rindo de graça, não. E eu tenho algumas dessas que vão querer dormir, elas querem dormir comigo. Eu falo assim, não, vai para o travesseiro, nós vamos com você, não vai esquecer disso não, ó. Tem esse problema para resolver aqui. E aí aquele esforço para conseguir dormir, né? Tem essas coisas que, em geral, nesses momentos que a gente sente que tem alguma coisa faltando, não para resolver um problema do dia a dia, da vida profissional, material, econômica ou social, mas parece que está sempre faltando alguma coisa para responder de uma vez por todas, ou pelo menos começar uma resposta que seja definitiva e que nos aproxime dessa verdade que a gente sempre buscou. Então, muito bem. Então, vamos em cheio agora no tema de hoje. Essa é a parte que é o arcabouço desse tema de hoje, porque não dá para a gente entrar em nenhum tema desses que a logosofia trata se a gente não estiver colocando um pouco da vida de cada um de nós dentro dele. E essa é uma advertência importantíssima. Você que está aqui hoje acompanhando a gravação ao vivo, ou você que está assistindo a gente no nosso canal do YouTube, não importa o momento, o dia que você está vendo isso, cada um de nós precisa se colocar um pouco dentro dessa atividade aqui para
sentir que tem algo que pode ser alcançado por cada um pelo simples esforço de colocar-se nessa posição de primeiro experimentador. Isso é logosofia na veia, gente. Isso é logosofia prática. Tudo que a gente estuda em logosofia, tudo que a gente lê, tudo que a gente investiga, tudo que a gente conversa aqui, todas essas trocas de ideias, todas essas trocas de experiências, a gente chama isso de intercâmbio, que é essa forma de trocar a experiência, de conduzir essa conversa que vai somando os fragmentos que cada um de nós experimenta. Se a gente não se colocar de alguma forma como o primeiro a experimentar aquilo que a gente está entendendo, que a gente está ouvindo, que a gente está lendo, a gente perde uma grande oportunidade, que é de viver algo novo, algo que pode começar a transformar a vida. Então, esse é o convite a todos. Esse é o convite a você, esteja você onde estiver e que dia for hoje para você. O convite é se colocar nessa atividade em qualquer outra de logosofia, assim como quando qualquer um de nós vai lá no site da logosofia.org.br, e lá está à disposição não só uma quantidade de vídeos e materiais, artigos, mas em especial tem uma área lá no nosso site que tem todos os livros de logosofia. Ah, Rony, então vocês vão vender livro aqui? Não. Todos os livros de logosofia podem ser baixados gratuitamente no nosso site. Então, a gente não está aqui para vender livro. A gente brinca sempre, fala assim, a gente não está aqui para vender nada, né? E é difícil acreditar que não vai vender nada mesmo. E não tem nunca nada para vender. Então, a gente está aqui para poder contar para vocês como é que cada um de nós vai experimentando esse conhecimento que transforma a vida de maneiras antes impensáveis. E é exatamente o âmago, né? O centro da questão do tema hoje. A gente traz exatamente isso para o centro do tema de hoje, porque a gente vai tratar desse despertar para a vida mental e espiritual. Mas tem algo antes, né? Antes do despertar para a vida mental e espiritual, tem algo muito importante que a gente precisa abordar. E aí é por isso que eu faço o convite. Tem que sentir parte dessa conversa, tem que se colocar, tem que se sentir que está experimentando ou que vai experimentar primeiro em si mesmo aquilo que a gente vai tratar aqui. Não fica só de espectador, não, hein? Quero ver cada um de vocês sentindo parte integrante dessa conversa. Eu convidei para hoje a Adriana Iri e a Karen Caldeira, que são grandes amigas e também são colaboradoras voluntárias da Fundação Logosófica em São Paulo, e que junto comigo estão no setor de cursos e que junto comigo estão sempre numa busca aí por responder, por pesquisar, por investigar, por chegarmos juntos em algum ponto que a gente ainda não conseguiu. E o mais incrível é que, assim, sozinho, cada um de nós está cheio de limitações. Né? Na vida é assim, né? A gente vê que a gente tem limitações em tudo. Tanto é que desde pequeno a gente aprende que sozinho não dá, às vezes, nem para alcançar o que a gente quer na mesa. Aí pede ajuda de alguém, e a gente aprende desde pequeno que sozinho não se vai a lugar nenhum, né? E que a gente precisa da ajuda dos outros. Mas, em especial, nisso que a gente está tratando aqui, gente, poder tratar disso num conjunto de pessoas que também está buscando desvendar os mesmos mistérios e que está vibrando, feliz de experimentar esse conhecimento na vida e de fazer da vida um campo de experimentação, porque isso é uma coisa incrível, né? Não é só falar, vamos ler logosofia, vamos estudar e vamos transformar a vida. Não, vai ter que pegar tudo isso que a gente está ouvindo, lendo, estudando, pensando e começar a trazer isso para dentro do dia a dia. Bom, para isso tem todo um método, para isso tem toda uma disciplina que a logosofia ensina a realizar na vida de cada um. Ah, Rony, vamos tratar disso aqui hoje? De tudo isso não dá tempo, né? Então, o primeiro ponto é recordar que tem muito material, muita atividade no nosso canal do YouTube, além das atividades online. A Fundação Logosófica, em todo o Brasil, no mundo, né, nas sedes culturais de todo o mundo, está realizando já de novo atividades presenciais. Então, devagarzinho, a gente vai ver a volta, né, dessa constante presença nossa nas sedes culturais da Fundação. Você esteja numa cidade próxima que tem alguma sede cultural, não perca a oportunidade de estar presente em alguma dessas atividades. A gente teve uma hoje cedo aqui numa das sedes da cidade de São Paulo. Depois eu vou contar um pouquinho sobre ela, que foi muito, muito especial. Tem a ver com pedagogia
logosófica aplicada desde a infância, tem a ver com ensinar sobre esses mistérios ou a desvendá-los desde pequenininho. Isso tem muito a ver com o que a gente vai tratar aqui hoje. Mas primeiro eu queria fazer primeiro das boas-vindas, Adriana e a Karen, dizer que adoro ter vocês aqui junto e estar com a atividade dessa com vocês duas. Além, também, os outros que não estão comigo hoje, não fiquem com ciúme, não, tá? Eu gosto de estar com todos, mas especialmente com essas duas aqui, são muito queridas também. Então, a primeira rodada que a gente podia fazer é assim, o tema despertar, ele dá uma dica assim que diz o seguinte, olha, antes de despertar, a gente está dormindo, né? Ou a gente está, de alguma maneira, a gente está desligado, a gente está dormente, a gente está meio anestesiado, né? Antes desse despertar, parece que a gente estava em algum estado e que a humanidade parece que está num estado de torpor, um estado de dormência acerca dessa que é a vida mental e espiritual. Mas assim, é verdade isso? Será que a gente está mesmo não desperto? Será que a gente está dormente, né? Será que a gente está alienado? Será que a gente está distante? Será que realmente a gente vive ao largo, né, afastado de uma parte talvez mais importante da vida que a gente podia estar experimentando? O que você que está em casa acha? Será que é possível isso? Será que com tanta coisa que a gente faz na vida, gente, a gente faz tanta coisa na vida, no dia a dia, tanta coisa para resolver, não é possível. Será que a gente faz tudo isso e ainda assim a gente está distante, apartado, longe, dormindo para uma outra realidade? Então, vamos lá, Adriana, o que você pensa? É verdade isso? Você sentiu, em algum momento da vida, você sentiu que você estava dormindo em relação a algo? Não? Como é que é? Conta aí, como é que você sente isso, entende isso? Bom, antes de tudo, boa tarde a todos. Uma alegria tê-los aqui. Mas eu vou contar o que aconteceu comigo, como é que funcionava comigo, né? Porque a vida física, ok, enfim, uma vida normal, mas tinha momentos, isso desde pequena, que eu me deparava, assim, eu sempre falo isso nas nossas lives, né? Eu ficava olhando aquele céu cheio de estrelas, aquela coisa enorme, aquele universo imenso, e falava assim, e aí? Por que essa grandeza tão... esse universo inteiro, e eu aqui tão pequenininha, aqui na Terra, por que tudo isso? Então, eu sentia uma sensação de grandeza, mas, ao mesmo tempo, eu olhava ali o dia a dia e ia tocando a vida. Então, era trabalho, era estudar, porque tinha que estudar muito, e aí, uma coisa interessante, eu não sei se isso acontece com todo mundo, eu chegava a me sentir culpada, porque assim, a vida estava indo, caminhando, e aí eu falava assim, essa sensação, me dá uma sensação assim que falta algo, que tem algo dentro de mim, e me dava assim, chegava a me dar tristeza. E aí, e muitas vezes eu chegava a ter desesperança, pô, a vida é só isso? Então eu acordava, vivia. E aí eu tenho uma coisa que eu fazia todos os dias de manhã. Eu olhava no espelho e falava, mudou alguma coisa na minha vida? Não, não mudou. E o outro dia. Então, resumidamente, o que faltava era algo que completasse um vazio que eu sentia. Então, era esse o estado que eu me encontrava. Então, esse é um estado que eu me reconheço totalmente. Quer dizer, eu sentia um vazio muito grande. Eu sempre recordo disso. Porque não é um vazio porque não tinha coisa para fazer, né? Ainda que tivesse 1 milhão de coisa para fazer, porque eu arrumei 1 milhão de coisas para fazer, quando eu senti esse vazio, o vazio não ia embora. Ou seja, aquilo que eu arrumei para fazer nunca preencheu o vazio que eu sentia. E quanto mais eu buscava encher a vida de coisa e enfiava coisa na minha agenda e tentava viver, né, tudo, esporte, hobby, passeio, diversão, balada, estudo, trabalho, sei lá, tudo que pudesse eu tentava pegar e abraçar. E ainda assim esse vazio não sumia nunca. Eu me reconheço muito nessa sua narrativa. Adriana, Karen, e você? O que é? Será que é verdade mesmo? Você também é possível? Você sentia isso, que a gente estava dormindo, estava ignorando algo que estava próximo? Como é que era isso para você?
Acho que essa sensação, ela é, pelo menos para mim, ela é bem comum, assim, parece que é uma coisa indefinida, é uma sensação que, de repente, ou durante o dia, ou em algum momento, de repente, fazer um silêncio, ou uma inquietação, ou um vazio, ou alguma coisa quase que fosse um chamado, que eu não sabia dizer o que era, e que, que não sabia para onde que ia, né? E que muitas vezes eu falava assim, não, preciso fazer alguma coisa com isso. Vou fazer o quê, né? Vou estudar mais, vou trabalhar mais, vou fazer mais esporte, vou no shopping fazer compra, sei lá, vou fazer qualquer coisa, fazer alguma coisa com essa sensação, porque ela está me incomodando, ela está me dizendo que eu preciso fazer alguma coisa. E aí parece que ao buscar fazer alguma coisa, aquela sensação ela se dissipava, assim, né? Mas depois ela voltava, né? Então, tudo que eu tentava... Então, assim, ele falava assim, puxa, não é ir no shopping, não é estudar mais, não é isso, né? Então, e acho que ao longo dos anos, né, da juventude, ao tentar fazer algumas coisas e não preencher essa sensação, ela vai se ampliando e vai dando uma sensação de um vazio que não se supre com A, não se supre com B, não se supre com C, né? Então vai se ampliando, vai falar assim, puxa, então como é que eu preencho essa sensação de que algo me falta? Porque afinal de contas é o que vocês falaram, eu faço tantas coisas e tantas coisas que são boas, que são construtivas, o que é que preenche no final das contas, né? E isso vai dando essa sensação de que, será que algum dia eu vou encontrar algo que preenche, né? Por outro lado, né, é interessante que eu posso pensar assim, quando eu olho para a vida de uma perspectiva de evolução, ainda que eu vá encontrando ao longo desse caminho muitas coisas que preenchem, parece que eu sempre vou ter um certo grau de desconhecimento frente àquilo que vai ter no futuro, né? Ou de anestesia, ou de indiferença, porque sempre vai ter mais coisas para preencher, né? Então, também é interessante pensar que sempre tem algo mais para saber, algo mais além para preencher esse vazio, algo mais para descobrir, o que também é uma sensação boa, porque se tudo acabasse, o que eu vim fazer, né? Também não teria muito sentido, né? Aliás, então, esse é um ponto importantíssimo, que eu penso que a gente pode, vamos ver se a gente consegue entender isso, todo mundo está com a gente aqui, você que está assistindo a gente aqui, pensa o seguinte, o que existe fora de cada um de nós, na sua maior parte, coisas muito úteis, como conhecimentos quaisquer, das N mil coisas que hoje tem para ter conhecimento, é tudo muito útil, pode ser tudo muito útil. O problema é que, na medida que cada um de nós vai colocando alguma coisa a mais na vida e vai enchendo, assim, a vida de assuntos, ou de atividades, ou de conhecimentos novos, que é sempre muito bom, eu adoro. Eu sou ávido consumidor de conhecimentos comuns, assim, adoro ir no YouTube ver, pesquisar alguma coisa para saber consertar alguma coisa em casa, ou para poder fazer alguma coisa que eu quero fazer e não sei. Eu adoro aprender alguma coisa a mais também. Então, penso que todo mundo gosta de aprender. Mas a sensação é que como se fosse um entorpecente para mim isso. Porque fica, sabe aquela sensação? Eu gosto muito de doce, né? Doce não, eu gosto muito de chocolate, né? Chocolate eu gosto muito. E aí, quando eu como chocolate, dá uma sensação na hora, assim. Aliás, entre os chocolates, a minha mãe faz um bolo de chocolate desde que eu era criança, que é um negócio assim incrível. Acho que a Caí tá rindo que ela já comeu desse bolo. Assim, é um bolo incrível. E aí é o seguinte: quando eu boto o bolo na boca, hoje em dia ela geralmente faz quando tem aniversário aqui em casa, né? Ainda bem que pelo menos tem 5 aniversários por ano aqui em casa, que as oportunidades, se ela ouvir essa live aqui, ela vai ficar brava. Mas aí, assim, quando eu boto o pedaço de chocolate gostoso na boca, a sensação na hora é maravilhosa. O problema é que depois de uns minutos eu já engoli aquilo tudo, eu fico com vontade de comer mais, porque eu quero viver de novo a mesma sensação
que produz o prazer. E eu sei que é um prazer até fisiológico, né? Eu sei que tem lá substâncias que causam prazer mesmo, né? Sensação de prazer no corpo e no cérebro. Então, vejam, é possível que a gente esteja vivendo a vida e a gente venha acumulando esses afazeres na vida e essa busca por coisas novas no dia a dia, na vida da gente, a gente vai colocando coisa nova para dentro, quase de modo indiscriminado, com a sensação do prazer que causa quando a gente põe mais alguma coisa para dentro da vida. É uma coisa útil, lógico, né? E a gente bota uma coisa útil dentro da vida, seja um curso, uma atividade, um não sei o quê, é sempre muito gostoso, mas parece que depois de um tempo se esfuma aquilo. E aí tem que colocar mais uma coisa. Quantas vezes eu não comecei um esporte, eu não comecei um hobby, eu não comecei alguma coisa pelo prazer de começar e depois de um tempo perdeu o valor, eu fui pegar outra coisa. Eu ficava... É como se cada vez eu fosse buscar um pedacinho de chocolate novo, né? Para ver se tinha aquele prazer de novo de começar uma coisa nova. Então, assim, tem algo, e o pessoal aqui que está assistindo a gravação aqui, acho que o Marcelo falou uma coisa interessante, estava falando dos devoradores de tempo. A sensação é essa, a gente vai colocando na vida coisas que, no fundo, são devoradores do tempo da nossa vida, mas não necessariamente entregam ou preenchem aquilo que a gente sente como um grande vazio. Então, muito bem. Então, eu penso que a gente, de alguma maneira, pode afirmar, e eu sei que você que está em casa, de alguma maneira, se sente também conosco nessa afirmação de que tem algo, a sensação é de que tem algo que a gente ainda não encontrou, mas que a gente busca de várias formas diferentes. Ainda que, em geral, a gente busque para fora de nós. E esse talvez seja o grande mal que eu passei boa parte da minha vida, fui buscando coisas fora de mim. Essas atividades, esses compromissos, esses cursos, enfim. E, inclusive, agora eu vou chocar vocês, hein? Se você for aproximar-se do conhecimento logosófico como mais uma das coisas que você vai botar na prateleira dos livros e vai apenas passar por ele como mais uma dessas coisas legais que a gente começa, eu lamento informar que vai ser uma decepção depois. Porque eu passei alguns anos com a logosofia como se fosse mais um daquelas atividades, daquelas coisas que eu botei na minha vida. Era mais uma. E ela não entrou na minha vida, e a minha vida não adentrou nesse conhecimento como hoje eu já consigo experimentar de uma forma, obviamente, superada. Então, esse é um aviso, assim, para que não seja a logosofia mais uma dessas coisas que a gente vai colocar na vida com a esperança de que só por se aproximar dela já vai mudar a vida completamente. Não vai. Por outro lado, eu posso afirmar o que nós vamos conversar a partir desse momento agora, que tem algo nesse conhecimento que, além de toda a possibilidade que oferece, que vocês podem descobrir e conhecer em outras lives, em outras atividades que estão aí espalhadas, ou que vocês podem ler nessa bibliografia ampla da logosofia, tem algo que aqui hoje, agora, a gente vai entrar, que vai ser em cheio a diferença entre procurar mais alguma coisa para pôr fora da vida ou colocar a vida dentro de uma nova possibilidade, como a logosofia oferece a qualquer um. Então, vamos lá. Então, se estávamos não despertos, né? Se estávamos dormentes, dormindo, se estávamos a uma parte da vida, ou estamos ainda, de alguma maneira, anestesiados e não vivendo uma parte importante da vida e da existência humana, como é que se dá esse despertar? O que é despertar para a vida mental e espiritual? Primeiro ponto, do ponto de vista logosófico, não tem nada de fenomênico, isso eu vou afirmar com tranquilidade. Não tem nada de fenomênico no conceito logosófico de mente, de espírito, de mundo que não seja o físico, ou seja, o mundo metafísico. Aliás, eu tenho a impressão que semana que vem, na próxima atividade que vai para o YouTube, na semana que vem, que a gente vai gravar no próximo sábado, a gente vai falar bastante dessa realidade do mundo metafísico, tá? Não percam. Mas muito bem, então, Karen, vamos dizer que então que você estava lá, meio dormindo, meio, né, dispersa, meio sensação de que está faltando alguma coisa. Como é que é esse começo de despertar? O que significa despertar
para uma realidade como a vida mental e espiritual, do seu ponto de vista? São muitos despertares, eu acho. Mas, assim, é interessante. Teve uma live que a gente fez sobre o mundo mental, umas semanas atrás. Também, quem quiser depois pode buscar lá no nosso... lá no YouTube, e que uma das coisas que eu falei que me inquietava bastante era poder saber pensar o que eu ia pensar no dia seguinte, e que isso era uma possibilidade que a logosofia apresentava. E eu falava assim, como é que eu vou poder descobrir isso se eu não sei o que eu vou pensar nem no próximo minuto? Como é que eu vou saber o que eu vou pensar no dia seguinte? Era algo para mim assim totalmente distante da minha realidade, né? E aí, acho que eu vou contar uma experiência, né, de um despertar. Tinha meu atual marido, né, era meu namorado na época. A gente fazia faculdade no mesmo campus, só que naquela época não tinha telefone celular, né? Então, para a gente poder se encontrar, eu tinha uma planilha. Ele é uma pessoa que gosta muito de planilhas, e tinha todos os horários. Então, se você quiser me encontrar na segunda-feira, às 10 da manhã, eu vou estar no bloco tal, na sala tal, etc. Né? Uma planilha bem grande, assim. E aí teve um dia que eu resolvi fazer uma linda surpresa de ir lá, né, encontrar o meu namorado. Então, eu escrevi uma cartinha, comprei um chocolate, né, fiz todo um preparo interno e falei, vou chegar de surpresa no bloco tal, na sala tal, e vou lá ver meu namorado. E saí de casa, tudo arrumadinha, namorada, cheguei lá no bloco tal, na sala tal, e não tinha ninguém, né? Bela surpresa. Choque de decepção, né? O que aconteceu? Sumiu o namorado, desapareceu, né? E, logicamente, que o primeiro movimento que me surgiu foi de uma grande frustração, né? E passado esse movimento inicial de frustração, de querer ficar muito chateada com aquela situação toda, e depois de querer saber se ele estava bem, eu vi que existia na minha mente uma tendência de querer ficar chateada com aquilo, né? Pô, eu me preparei tanto, me arrumei tanto, queria tanto fazer umas coisas, mas logo veio um outro movimento no meu interno que falou assim, mas espera aí, o tempo que você ocupou para se preparar para encontrar com ele, para escrever a carta, para cultivar o sentimento, esse tempo é seu. Esse tempo te pertence. É um tempo que você ocupou para o cultivo desse sentimento. E isso é permanente. Isso ninguém tira de você, circunstância nenhuma tira de você. Então, o fato de você não ter encontrado com ele, isso é uma circunstância. O tempo que você ocupou na sua vida interna, dedicando ao cultivo do seu sentimento, isso é permanente. E esse dia, para mim, foi um grande despertar, porque eu comecei a perceber dentro de mim mesma, com a ajuda dos conhecimentos logosóficos, que tem coisas que eu vivo que são circunstanciais, e que essas têm um valor muito pequeno. E tem outras que são permanentes, que podem ficar na minha vida para sempre. E essas me pertencem. Então eu vejo que foi um grande despertar, porque a partir dessa experiência eu comecei a olhar para tudo aquilo que eu vivo, buscando o que essa experiência tem de circunstancial e o que ela tem de permanente. E eu vejo que quando eu olho para a minha vida e busco dar valor ao que é permanente e tirar o valor daquilo que é circunstancial, eu encaro a vida de uma outra forma, né? Então, acho que isso contribui para que essa sensação desse vazio vá diminuindo e eu vá preenchendo esse vazio que a gente falou, né? Com realmente aquilo que tem um valor, com aquilo que é permanente na própria vida. Bom, então, o primeiro conceito que tem base nesse despertar é esse conceito sobre o que é circunstancial e o que é o permanente na vida.
Eu sempre acreditei que o permanente na vida era aquelas coisas que eu tinha na mão, né? E, lógico que algumas quebravam, não eram permanentes, mas que as coisas mais inquebráveis eram permanentes. Eu lembro, sabe o que marcou na minha mente desde criança? Que o diamante é eterno, sabe? As mulheres vão lembrar dessa, né? Não, porque diamante é eterno. Eu falo, nossa, o diamante é eterno, né? Bom, a despeito do diamante ser eterno ou não do ponto de vista físico, o que é o eterno na vida? O que é o permanente? Como é que a gente vive uma vida que tem lá, sei lá, 80 anos na média, e como é que se constrói algo que é permanente? Então, assim, aonde vive o permanente na vida de cada um de nós? Eu penso que na experiência que a Karen está falando, na rua, tem muito disso, né? Quer dizer, aonde vive o permanente que a Karen experimentou? Se não nesse mundo que não é o físico e que é a base da vida humana como causa de tudo que acontece conosco a cada instante, que a filosofia denomina como mundo mental. Falar, Rony, agora vamos falar do mundo mental? Não, porque não vai dar para a gente entrar a fundo nesse tema, mas tem muita atividade no nosso canal do YouTube, assim como no nosso portal Logosofia.org.br, falando sobre o mundo mental. Em especial, se eu puder sugerir um livro, para quem ainda não leu, vai lá no site, baixa, como eu falei, tudo gratuitamente, né? Tem todos os livros lá para baixar. Baixa o livro Logosofia, Ciência e Método, que tem uma explicação muito clara, muito simples e muito impactante sobre o que seria o mundo mental e o que é que dentro de nós existe, que tem muito a ver com esse permanente que a Karen falou. E também entra nesse permanente essa outra realidade que é a gente entender que o ser humano é mais do que apenas a sua configuração biológica e psicológica. Na atividade que a gente subiu no canal no sábado passado, né? Nessa semana, a atividade anterior a essa, era exatamente esse tema, o humano, né? Bio, psico e espiritual. Então, essa parte de como é que o ser humano também é um ser espiritual foi abordada nessa live anterior a essa de hoje, mas também cada um de nós vai poder colher muitos desses fragmentos que performam ou que conformam essa imagem sobre o que é a vida espiritual na concepção logosófica. Mas antes da gente entrar um pouco mais nisso tudo, Adriana, me conta, como é que é o despertar? O que é essa mudança de estado, né? Como é que sai do não desperto para o desperto? Como é que é isso? Então, eu vou contar uma história que aconteceu comigo já ali no começo do estudo logosófico. Um belo dia, numa conversa, foi feito 3 perguntas. E eu lá, né? Vou responder as 3 perguntas. A primeira era: você tem mente? Eu, claro que eu tenho mente, pensei. Segunda pergunta: você é consciente dessa mente? Eu, claro que eu sou consciente dessa mente. Aí veio a terceira: você sabe tudo que tem dentro dessa mente? Eu fiquei sem resposta. Eu, como assim? Como assim o que tem dentro dessa mente? A partir desse momento, eu comecei a seguindo uma das diretrizes do método logosófico, que é a identificação, classificação e seleção dos pensamentos, ou seja, o que tem dentro de mim? E uma das coisas que me levou a estudar logosofia foi que eu queria mudar. Eu queria ser um ser melhor, eu queria ser diferente assim, eu queria poder mudar. Por isso que todos os dias eu olhava no espelho e falava, e aí, alguma coisa mudou? Ou seja, eu estava esperando essa mudança ao acaso, que viesse assim, entendeu? Um belo dia, eu tinha uma imaginação que eu achava que um belo dia eu despertaria para algo, mas não sabia que as respostas estavam tão perto de mim, porque estavam dentro de mim. Só que para poder iluminar o que tem dentro de mim, o conhecimento logosófico, ele é essa luz que vai iluminando o que tem dentro. Porque, olha, eram tantas inquietudes que eu nem sabia o que perguntar. E aí eu pegava aquela sensação, enfim, aquela desesperança, eu colocava essas sensações
no trabalho, nas minhas relações. Então, o problema era do outro, o problema está no trabalho, o problema está... Então, eu não me colocava eu como a causa, que eu tinha que buscar dentro de mim. Por isso que essa pergunta, e aí, o que tem dentro da sua mente foi um despertar. Então, eu vou contar uma experiência que ilustra bem isso, né? Como é que é o mecanismo. Eu estava numa reunião de trabalho e tinha um par que trabalhava comigo, e eu tinha um viés com essa pessoa, né? E toda vez que ela falava, eu reagia. Toda vez que ela falava, eu reagia. Aí até um dia que virou assim a voz, né? Eu sempre chamei de voz. Falou assim dentro de mim, quer tanto ajudar a humanidade, mas não consegue se relacionar com o ser que está do seu lado. Aquilo para mim, sabe, tomada de consciência, porque eu tinha todo um discurso, eu tinha pensamentos elevados, conceitos elevados, mas eu não tinha consciência de como fazer e nem desses pensamentos, né? Culpar o outro, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Então, quando eu tomei consciência da minha própria realidade interna. E essa experiência, ela acabou que ela serve para todos os campos experimentais, na família, nas relações, no trabalho. Então, esse, para mim, foi esse despertar, tomar consciência, tomar conhecimento do que tem dentro de mim. E não é uma coisa de um dia, 2, é uma coisa de uma vida, porque todo dia tem coisa nova para descobrir. Então, hoje, quando eu levanto, eu já tenho uma outra postura, é o que aprenderei sobre mim mesma. Porque eu entendendo, eu compreendendo a mim mesma, eu compreendo o ser humano, eu compreendo os semelhantes e posso colaborar, assim como eu estou. Porque se eu consigo fazer isso, qualquer ser humano da Terra consegue. Porque esse método, ele é tão psicodinâmico, ele se adapta tanto. Então, essa é a minha história. Então, vejam só, a Karen tinha apresentado essa questão da construção ou cultivo do permanente vis-à-vis, né, em contraponto ao cultivo do circunstancial. As expectativas e os resultados, ou as sensações são circunstanciais e o que fica é o permanente, né? Na experiência da Karen tinha sido o cultivo do sentimento, mais ainda, que ela já estava cultivando faz tempo, o sentimento de amor, que é o que tinha, independente das circunstâncias. Eu estava lembrando que os faraós sempre quiseram levar tudo que conquistaram e cultivaram durante suas vidas, e o pessoal foi enterrado com um monte de bens, né? Ficou tudo aí para a gente poder visitar hoje, que é ótimo, mas assim, então se a gente não leva os bens físicos, parece que o permanente tem a ver com esses valores que a Karen estava falando do ponto de vista que são espirituais, né? Não são valores que são a essência do que podemos ser, que não são as circunstâncias ou as coisas que a gente tem. Aí a Adriana agora vem e fala o seguinte, olha, a gente vive essa busca, vive um desconforto, vive não é um desencanto, mas vive um desconforto geral com tudo, e a tendência é colocar a culpa fora de nós, nos outros, ou buscar as causas fora de nós. E quando a gente descobre que as causas estão dentro de nós, é de fato um despertar. Então, a gente podia também somar aquela questão do cultivo do permanente como a essência espiritual do ser humano, que quando a gente desperta para essa realidade, que é o mundo que existe dentro de nós, como causa de nossa vida, de nossas palavras, de nossa conduta no dia a dia, causa dos problemas que eu vivo na minha vida, independente do problema que tem nos outros, tem a causa dos problemas que eu vivo, estão todas dentro de mim também, na parte que me cabe, é despertar para a causa da própria vida. É despertar de um sono horrível de que achava que a culpa e o problema estava fora de mim. Porque isso sim é ficar dormindo em relação à verdadeira vida, né? É achar que sempre os outros que são os culpados, é o governo, é a minha mãe, é meu pai, é a mulher, é o filho, é o patrão, é o sei lá quem, cliente. Ou seja, quantas vezes
eu coloquei a culpa ou procurei o responsável como assim, não, isso tem nada a ver comigo, é o outro que me deixa infeliz, é o mundo, é a vida, é Deus. Sei lá, acho que alguma vez eu ainda culpei Deus ainda. Veja um absurdo que eu cheguei, o ponto que eu cheguei algumas vezes. Mas aí, quer dizer, é como se eu estivesse realmente, totalmente dormindo ou ignorando essa grande parte da vida, que é a vida que dentro de nós é a causa daquilo que a gente experimenta, vive e sente. E isso a logosofia apresenta a possibilidade de transformar completamente essa realidade. Porque a Adriana estava falando, né? Quer dizer, aí eu deixo de entender e buscar nos outros a causa dos meus problemas e passo a olhar para mim como uma grande obra da vida a ser realizada. Cada um de nós, se torna a grande obra da própria vida. Se torna um grande escultor, né? A gente se torna um grande pintor. A gente vira o grande artista que vai construir, criar, vai plasmar, vai ilustrar, vai desenhar uma nova vida em si mesmos. E, sinceramente, para mim, tudo isso representa um grande despertar. Eu digo que eu sempre fui muito cético em relação às minhas possibilidades de responder às grandes questões da vida, da existência. Eu, quando era jovem, adulto, eu achava assim que eu tinha essas grandes perguntas, eu fazia para mim, me inquietavam, me deixavam extremamente agoniado, não saber responder. Tipo assim, tem as básicas, né? Da onde a gente veio, né? Antes de estar aqui de nascer aqui na Terra, para onde a gente vai quando morrer e que diabos que a gente veio fazer aqui, né? Essas eu tinha também, mas eu tinha várias outras que assim, ainda complementares ou que tão grandes quanto, que sempre me deixaram muito agoniado eu não conseguia ver nenhuma chance de eu responder nenhuma delas. Eu não vi uma saída. Sabe a sensação de estar num beco? Não tem isso, porque não existe no mundo real um beco sem saída, mas assim, sem nenhuma saída. Mas imagine um beco que não tenha nenhuma saída, sei lá, um buraco, cair num buraco e não ter saída, né? Um buraco gigantesco. Eu sentia exatamente isso, frente à minha existência, frente a essas questões que são metafísicas, né? E aí a minha grande surpresa foi encontrar no conhecimento logosófico uma afirmação que até hoje me impacta, de que dentro de cada um de nós, seres humanos, existe uma riqueza, existe um tesouro, existe uma vida tão mais ampla em potencial, existe uma vida espiritual, existe uma mente, existe um sistema mental, existe uma sensibilidade, um sistema sensível, existe a consciência. Gente, vejam, você que está aqui agora assistindo a gente, não pense que isso é maneira de falar, não, que estamos jogando um monte de título aqui como se fosse para encher linguiça, ao contrário. A logosofia apresenta uma concepção tão ampla e tão clara sobre como cada um de nós está tão perto dessa realidade e, ao mesmo tempo, tão distante, quanto seja a nossa ignorância acerca da mesma realidade que nos faz o que somos. Então, assim, o grande convite que eu descobri com a logosofia era o despertar para uma realidade que para mim não existia. Eu achei que eu nunca seria capaz de responder nada, que eu nunca seria capaz de experimentar nada que não fosse físico, que não fosse psicológico, que não fosse aquele sentimento normal, natural que a gente vive na vida, de amor, amizade e tal. Então, assim, parece que ainda que pareça muito complexo ou muito distante, que seja possível responder às grandes questões da existência, às grandes inquietudes humanas, com um conhecimento como o logosófico, a gente pode afirmar com tranquilidade, né, Karen e Adriana, que essa é uma realidade. E que isso não é mais uma coisa para colocar na prateleira, né? Porque o risco é colocar na prateleira da mente. Ah, tem a mente, legal. Então eu tenho lá um monte de coisa na minha mente e vou botar mais um livro. É como se fosse mais um livro na prateleira mental. É mais um. Aí de vez em quando eu vou lá, logosofia, que legal. Aí tem outro lá, tem mais 1000 livros. Tem um livro da série que eu gosto na Netflix, tem da série que eu gosto no HBO, tem a série que eu gosto na Disney. Só de série tem uns 10 livros desse lá. Aí tem mais coisas do trabalho, enfim.
O risco é a gente achar que isso pode ser mais uma das coisas que, no fundo, mantém a gente dormindo, mantém a gente distante da verdadeira vida que a gente quer viver. Não é isso? Karen, o que é que você considera assim, que a gente podia deixar de imagem, de mensagem para quem está assistindo a gente? Diga assim, o que é mesmo despertar, então, para essa vida mental e espiritual, se você pudesse resumir na sua experiência? Resumir. Eu estava pensando que tem coisas que são tão certas na vida, né? Então, por exemplo, a gente sabe que pelo menos aqui na Terra, que se eu soltar esse copo aqui, ninguém tem dúvida do que vai acontecer com ele, né? E agora, quando eu olho para a minha vida interna, isso que a Adriana falou, do que tem dentro da minha mente, eu sei o que acontece com ela e sei dominar essa realidade, né? Sei usar esse conhecimento a meu favor, a favor da minha evolução, a favor das pessoas que eu conheço para fazer o bem. Sei transformar aquilo que é circunstancial em permanente dentro da minha vida. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Então, isso é algo que eu sempre, assim, hoje, olhando para trás, né? Eu sei que isso é algo que eu sempre busquei. Esse poder criar conscientemente pensamentos, né? Forjar uma vida em que eu sei que se eu soltar, vai cair, né? Eu sei que se eu levantar, vai subir, mas dentro de mim. Né? Então, quando eu olho para o meu dia, as circunstâncias elas podem parecer diferentes, elas podem ser todas iguais. Né? Então, eu lembro, por exemplo, teve um período da minha vida que eu trabalhava muito longe, não era o meu emprego favorito, muito pelo contrário, pegava horas de trânsito para ir, horas de trânsito para voltar, e eu falava assim, puxa, isso aqui podia ser semelhante o pior dos mundos, mas eu falo assim, eu posso viver isso de uma forma diferente? Né? Assim, eu pensava, puxa, tem pessoas naquele lugar e eu posso transformar essa experiência que eu estou vivendo numa experiência humana, em que eu vou para viver com essas pessoas uma experiência humana, em que cada dia eu aprendo com essas pessoas algo. E aí, só de mudar dentro de mim, escolher dentro de mim com quais pensamentos eu queria viver essa experiência, e todo dia de manhã, ao acordar, pensar antes de pegar o trânsito, escolher os pensamentos que eu queria viver essa experiência, era completamente diferente, porque eu estava olhando para dentro de mim e me colocando de frente para aquela circunstância, e escolhendo como eu queria viver a circunstância. Então, já não era mais a circunstância dominando a minha vida e eu dominando aquela circunstância para poder extrair dela um valor que fosse permanente. E eu vejo que isso transforma a vida completamente, né? Buscar realmente em todas as situações viver esse permanente. E isso serve para tudo, né? Essa era uma situação específica, mas serve para tudo que a gente vive. O vizinho que a gente encontra no elevador, enfim, tudo que a gente vive, a gente pode escolher com que pensamentos quer viver e transformar para que extraia daquilo que está vivendo o melhor dessas possibilidades, né? Idri, como é que você, então, deixa assim, fecha a imagem desse despertar para a vida mental e espiritual que a logosofia proporciona? Olha, eu diria o seguinte, que é olhar para dentro. Que olhar para dentro é saber tudo o que de valor que eu construí na minha vida. E não só de valor, quais foram as minhas desventuras, quais foram os meus erros, porque eu conseguindo encontrar a causa dentro de mim, eu mudo o meu destino, eu mudo a minha vida, porque eu descobri que nesse despertar, tudo acontece dentro de mim. Porque assim, não dá para mudar o outro. Depois que eu descobri que isso não é possível, que eu só posso mudar a mim mesma, tudo começou a se transformar. Então, penetrar
nesse mundo interno, no conhecimento de mim mesmo, é penetrar nos mistérios da minha própria existência, porque isso é o grande que eu vejo, um dos aspectos muito interessantes da logosofia, porque é para descobrir a minha própria realidade, a minha missão, aquilo que eu vim fazer nessa Terra, e cada um tem uma resposta para isso, cada um tem uma realidade para isso. Então, eu diria que esse despertar é o primeiro passo para descobrir os mistérios que estão dentro de mim. Bom, então a gente está falando de algo hoje que, se pudesse ficar como grande imagem dessa atividade, e pensar que, como eu falei no início, todos, né? Você que está nos assistindo, logosofia é algo de experimentar na vida, como se a vida fosse o próprio campo de experiências da nossa existência. Não é uma coisa que a gente bota na prateleira mental só e de vez em quando recorda ou lê. Pode ler, mas é difícil mudar a vida assim. Então, lembrando que logosofia, como linha de conhecimentos, como conhecimentos para a evolução consciente, tem nesse despertar, o despertar da consciência individual para essa realidade que é própria da existência do ponto de vista metafísico, que é todo esse mundo, esse universo que compõe a existência e a vida humana, mas que não está visto com os olhos físicos, nem é apalpado com as mãos físicas. É preciso cultivar muitas das faculdades mentais para poder compreender com as mãos o entendimento, para poder a consciência colocar os olhos sobre tudo que ocorre no dia a dia, na vida da gente, e começar finalmente a compreender a causa e, especialmente, começar a construir o futuro e um novo destino para cada um de nós. Esse é o grande convite que a logosofia faz a todos nós. É o grande convite que faz a você. O começo da construção de um novo destino. Dessa forma, consciente. Um destino que parte desse conhecimento do que nós somos, qual é a causa daquilo que somos e como, então, começa a se construir a causa de uma nova vida, de uma nova experiência humana. O convite segue para a próxima atividade que a gente, né, grava sábado que vem, assim como cada um de vocês puder, em algum momento, no nosso canal do YouTube tem lá o contato, tem o e-mail de contato, que vocês possam ir se aproximando desse conhecimento na medida que sintam que ele vai auxiliando, que é útil à própria vida, cada um de vocês possa se aproximando mais, usufruindo e poder colher cada um desses resultados que a gente que está aqui nesse caminho tem colhido com muita convicção de que vale a pena viver uma nova vida dessa forma consciente, com esse despertar para essa realidade antes ignorada. Então, queria agradecer a presença dos que estão conosco aqui na gravação dessa atividade e dizer a você que está no YouTube nos assistindo, que bom que ficou durante a atividade até o final e que essa atividade possa ser um marco nessa busca de cada um de nós por esse despertar para a verdadeira vida que a gente ainda não encontrou ou que está começando a desconfiar que está próximo de encontrar. Adriana, Karen, alegria, hein? Mais uma atividade com vocês. Que bom estar sempre aqui com vocês e com o público, né? Alegria também estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Todos ficam bem, saúde. Até a próxima atividade. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Gente, tchau.